Tem duas coisas que Jesus falou que nós nunca podemos nos esquecer. Primeiro, que onde duas ou mais pessoas se reunirem em nome dele, ali ele se fará presente. Nunca podemos esquecer isso. Onde duas ou mais pessoas estiver reunidas para ouvir a palavra, ouvir significa você escutar e prestar atenção. Onde duas pessoas se reúnem, ali Jesus se faz presente. Segundo, ele disse que se duas pessoas concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo Pai que está no céu. Esse reunir em nome de Jesus não significa você estar no mesmo lugar físico, não. Pode até estar no mesmo lugar físico, mas pode não estar. Eu posso, por exemplo, estar aqui e você aí na sua casa ou onde quer que você se encontre, e nós podemos nos unir na fé, em um mesmo espírito. Isso é unir em nome de Jesus. Eu posso estar aqui, você aí, se a gente parar e prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco, se nós unirmos o nosso pensamento e a nossa atenção estiver voltada para a palavra de Deus, então nós estamos unidos na mesma fé. E estando unidos na mesma fé, concordando em oração naquilo que vamos pedir, nós podemos ter certeza que Deus vai nos abençoar. Então eu convido você a pôr de lado agora as suas tarefas, por um instante, prestar atenção naquilo que nós vamos estudar hoje. E daqui a pouquinho nós vamos orar, vamos concordar em oração e Deus vai nos abençoar. Quando nós estamos na fé, nós temos a autoridade concedida por Jesus para prender, soltar, amarrar, desamarrar. Jesus disse: em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós temos que prestar atenção nessas palavras, porque é o poder de Cristo para paralisar toda a ação do inimigo, amarrar o demônio que nos causa dor, sofrimento, seja ele qual for, e expulsá-lo da nossa vida para sempre. Esse poder é o que Deus nos dá quando nós prestamos atenção na palavra. Mas para que isso aconteça, é preciso ouvir a palavra, entender que Deus diz e agir segundo a orientação dele. Não adianta só você escutar e receber a oração. Se você não prestar atenção, se a palavra de Deus não entrar no seu coração, você vai passar a vida inteira pedindo e não vai receber. Por isso que muita gente passa a vida inteira na igreja e não consegue ser curado, não consegue prosperar. Por quê? Porque ela vai lá para escutar a palavra e não para ouvir. Eu repito, ouvir é você escutar e você guardar aquilo com você e praticar aquela palavra. Você tem que escutar e dar atenção, senão não adianta. Jesus foi ungido pelo Pai e ele foi enviado para curar os enfermos, dar vista aos cegos, expulsar os demônios, mas isso só acontecia quando a pessoa cria na palavra que ele pregava. A Bíblia diz que na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, ele quase não pôde fazer ali milagres, porque as pessoas ali não criam nele. Está escrito que, chegando à sua pátria, ele ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro José? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas não estão entre nós? E todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E eles se escandalizavam em Jesus.
Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. As pessoas daquela cidade, eles diziam uns aos outros, ele diz que veio de Deus, mas nós sabemos que ele é o filho da Maria, é o filho do José, o carpinteiro, e eles não criam nas coisas que ele lhes dizia. Escutavam, mas não davam a mínima. Não criam que a palavra que ele falava vinha da boca de Deus. Como também, às vezes, os nossos familiares não acreditam que Deus age através de nós. Os vizinhos, às vezes, não acreditam. As pessoas que nos conhecem desprezam as palavras, porque não creem que Deus está nos usando para lhes abrir os olhos e para lhes abençoar. E onde há incredulidade, Deus não opera. Mas quando a gente presta atenção, não no homem, não no ser humano, mas na palavra de Deus, a gente se deixa envolver pelo Espírito de Deus, o poder de Deus passa e faz a obra. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, está escrito que há um tempo determinado para cada coisa. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode ser que há muito tempo você venha buscando uma bênção e ainda não recebeu. Mas quem sabe se hoje não é o tempo que Deus determinou para que você receba a sua bênção. Talvez o que esteja faltando é você crer de fato no que Deus diz e fazer conforme a instrução que Ele te dá. Quando Deus te revela uma palavra e você entende, esse é o tempo de Deus para te abençoar. Chegou o dia de você ser abençoado. É só você pegar aquela palavra e agir sobre ela. Quando Moisés morreu, o Senhor Deus colocou sobre Josué a responsabilidade de conduzir o povo até a terra prometida. Mas para entrar em Canaã, que era a terra das promessas, eles tinham que passar por Jericó. E Jericó era uma cidade cercada de uma grande muralha. E havia muitos soldados fortemente armados guardando aquela cidade. Destruir o inimigo era algo impossível aos olhos humanos. Isso que eu estou falando está escrito em Josué no capítulo 5. Diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Isso aqui para nós é simbólico. Do mesmo modo como o calçado ele impede os nossos pés de ter contato com a terra, assim também os conceitos religiosos, aquelas coisas que nós aprendemos quando éramos menores, com os nossos antepassados, as coisas que nós vimos em algum filme, ouvimos alguém dizer, aquilo cria em nós uma espécie de casca, cria uma incredulidade que nos impede de aceitarmos a palavra de Deus como ela é. E para conseguir entender o que Deus tinha a dizer, o Josué foi obrigado a tirar o calçado dos pés, porque o calçado impedia que ele tocasse o solo sagrado. As nossas dúvidas, principalmente a nossa incredulidade, impede que nós tenhamos contato com Deus. Está entendendo? Então, esse negócio de tirar o sapato dos pés, na época era simbólico para nós. Hoje o que nós temos que tirar são os conceitos religiosos, as coisas que nós aprendemos antes, e prestar atenção naquilo que Deus diz e crer na palavra que Deus está dizendo. Porque de outra forma nós não vamos ter contato com a palavra, contato com Deus. Então foi dito para Josué: tire o calçado dos pés.
E Josué fez assim. E então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, que era a cidade fortemente armada que estava no caminho de Josué, impedindo que ele chegasse à terra prometida. Jericó representava o obstáculo que nós temos, aquele problema que está diante de nós, impedindo que nós tomemos posse da bênção que Deus tem para nós. Então foi dito a Josué: tira o calçado dos pés, porque aqui é santo. Nós temos que tirar, nós temos que nos livrar dos preconceitos, das coisas que nós aprendemos na religião, porque a palavra de Deus é santa. Temos que prestar atenção no que Deus está falando. Quando Josué tirou o calçado do pé, então ele pôde entender o que o anjo estava dizendo para ele. Disse para ele: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó. Deus está falando para mim e para você: eu tenho dado na tua mão o inimigo que está impedindo você de ser abençoado. E mais, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Deus deu na mão de Josué, ou seja, ele deu a Josué, poder sobre a cidade de Jericó, que era um obstáculo que impedia ele de alcançar a bênção. E não só sobre a cidade, mas sobre o rei daquela cidade e sobre os valentes guerreiros que estavam ali. Agora competia a Josué subjugá-los. Josué tinha que crer na palavra de Deus e agir conforme Deus mandou. Muitas vezes nós temos um problema e nós oramos pedindo a Deus a solução, mas não paramos para dar ouvidos à palavra. E quando nós ouvimos a palavra, Deus fala conosco: eu tenho te dado esse inimigo nas tuas mãos. E nós não cremos. Nós continuamos orando e pedindo que Ele dê a vitória, que dê a solução. Mas a palavra diz que Ele entregou o inimigo nas nossas mãos. Competia a Josué crer na palavra e agir. Assim como compete a nós crermos na palavra de Deus e agir, tomar uma decisão. Jericó era uma cidade fortemente armada. Ela tinha um rei, um comandante, e esse comandante tinha soldados valentes, homens valorosos. E é mais ou menos como o meu problema, o seu problema. Por trás de todo o mal que nos ataca, ou ataca um familiar nosso, tem um príncipe do inferno que está no comando daquela obra. E esse príncipe, ele tem os servos dele, os demônios que atuam sob a direção dele. E são esses demônios que muitas vezes não deixam um medicamento fazer efeito, não deixam a pessoa tomar uma decisão certa na vida, não deixa a pessoa pensar com juízo. A pessoa vai ao médico, às vezes ela faz um tratamento, nada resolve. São esses demônios que muitas vezes não deixam uma ferida cicatrizar, não deixa a pessoa encontrar a sua metade, não deixa a pessoa se realizar na vida, seja na vida sentimental ou profissional, e por aí vai. Mas quando a pessoa entende pela palavra de Deus que o Senhor tem entregado nas mãos dela o espírito que está causando esse problema, na hora que você entende, você sente que Deus lhe deu na sua mão esse problema, e o chefe que está por trás desse problema, você entende que ele deu a você o poder para pisar serpente e escorpião, como está escrito na Bíblia, ou seja, subjugar o comandante do inferno e os seus demônios. Foi o que Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando você entende isso e assume pela fé que esse poder pertence a você, você vai e faz conforme Deus falou. E a obra do diabo é desfeita. E você então toma posse da sua bênção. Não importa o tamanho do problema. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Homem algum jamais havia conseguido destruí-las. Como tem doença que a medicina não tem recurso para vencê-la. Mas quando o poder de Deus é invocado contra ela,
ela simplesmente desaparece e a pessoa fica completamente curada. Talvez o seu problema seja tão grande como aquelas muralhas de Jericó, mas elas não puderam ficar de pé quando Josué fez conforme aquilo que o príncipe do exército de Deus lhe havia dito. E esse príncipe do exército que apareceu lá, esse príncipe do exército de Deus que apareceu diante de Josué, era o próprio Senhor Jesus, antes da encarnação. Se não fosse Jesus, ele não aceitaria ser adorado, e diz que Josué se prostrou e o adorou. Então isso prova que era o próprio Senhor Jesus, antes de ter se encarnado, antes de vir ao mundo, que estava ali diante de Josué, entregando para ele, entregando nas mãos dele, o poder para destruir aquela muralha. Quando Josué fez conforme ele lhe havia dito, as muralhas vieram abaixo. Hoje Jesus já derrotou o diabo e ele já colocou nas nossas mãos a autoridade para agir em nome dele. Se hoje você começar a buscar a Deus em oração e lutar contra o mal que está diante de você e andar na presença do Senhor, crendo no que ele disse e não abrir mão daquilo que ele falou ao seu coração, mas fazendo conforme você aprende na palavra, você pode escrever: o seu problema vai cair por terra. Isso pode acontecer ainda hoje, tudo vai depender da sua fé. Nunca duvide, porque ainda que a bênção demore um pouco para vir, ela virá. Permaneça na palavra, porque mais cedo ou mais tarde a sua Jericó há de cair por terra. Então fique firme, não desanime, não deixe de orar. E não deixe de repreender o mal. Uma coisa que muita gente não faz. A pessoa sente que as coisas não estão bem, ou sente uma dor, ou tem uma enfermidade no corpo, ou vem uma sensação estranha, algo repentino. A pessoa não repreende o mal. A pessoa se queixa de dor, mas ela não usa a fé para repreender aquele mal em nome de Jesus. Então temos que repreender o mal, porque Jesus garantiu que se nós pedirmos alguma coisa em nome dele, ele fará. Agora, esse pedir não é ficar implorando, não é ficar mendigando a bênção. É você saber que Deus te deu autoridade sobre o mal, você vai, repreende, manda embora, exige a saída dele e ele tem que sair. Tudo tem o tempo determinado. E hoje é tempo de você tomar posse daquilo que é seu. Porque a partir do momento que Deus falou ao seu coração, ele já te deu aquela bênção. Ele já te entregou o inimigo nas mãos. É tempo de você tomar posse do que é teu. Hoje é o tempo que Deus está dizendo: eu vim para mudar a sua vida. Creia e você vai dar o resultado. Vamos orar agora? Pai, eu creio em cada palavra colocada na Bíblia. Creio que cada uma tem um propósito. Nada foi colocado por acaso. O Senhor quer que saibamos que há solução para o nosso problema. Mesmo que eles pareçam enormes, intransponíveis, como as muralhas de Jericó. Oh meu Deus, aos olhos humanos, Josué parecia um louco porque ele ia enfrentar uma cidade fortemente armada. Mas quando fazemos o que o Senhor nos manda, nós somos mais do que vencedores. Aquele que confia no Senhor não se deixa guiar pelo que os olhos veem, mas sim pela fé nas tuas palavras. E a tua palavra diz que tudo que o inimigo planejar contra nós não haverá de prosperar. Por isso, ó Deus, nós entramos em oração. E em nome de Jesus nós repreendemos todo esse mal na garganta, esse catarro, esse pigarro que não solta, essa gripe que não vai embora, essa goma na boca. Em nome de Jesus, deu fora agora, sai do joelho, sai da perna, sai dos ligamentos, das articulações. Em nome de Jesus, eu mando embora. Você tem que sair. Manda embora aí, meu irmão.
Manda embora, minha irmã. Você tem que orar, você tem que chamar o teu problema pelo nome, repreender ele em nome de Jesus e exigir que ele saia da sua vida, saia da sua casa, saia dos filhos, saia de qualquer pessoa da família. É você que tem que falar com Deus. Mande embora agora em nome de Jesus, porque ele tem que sair. Deus, essa pessoa que está sentindo que tem um mal na sua vida, essa pessoa que está com um problema insolúvel, essa que está fazendo um tratamento médico, mas os remédios não estão fazendo efeito, todo o exame dá errado. Pai, eu estou orando agora para que essa pessoa seja liberta. Ore comigo, você precisa ter fé na sua oração, você precisa confiar em Deus, fale com Deus, chama o seu problema, mande ele embora. Pai, essa pessoa está pedindo a tua ajuda, está pedindo a tua intervenção em nome de Jesus. E eu determino, porque essa muralha está impedindo essa pessoa de conquistar a bênção, ela tem que cair por terra. E agora, tem que ser agora, Pai, porque este inimigo o Senhor já nos deu nas mãos. Tu entregaste nas nossas mãos essa Jericó, que representa o problema que está nos afligindo, e colocaste debaixo da nossa autoridade esse rei da maldade e todos os seus príncipes, seus valentes, seus guerreiros valorosos. Todos esses demônios estão agora amarrados em nome de Jesus Cristo, e nós quebramos agora toda a força do inimigo, julgamos por terra agora todo o mal que nos aflige e declaramos em nome de Jesus que todo o poder do inimigo está debaixo dos nossos pés, porque a vitória nos pertence em nome de Jesus Cristo. Agora, em nome de Jesus, eu amarro esse chefe, esse principado, essa potestade, o príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade, e eu ordeno, em nome de Jesus, saia, vá embora, desapareça para sempre e não volte mais. Meu irmão, minha irmã, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.